Deixa eu falar um negócio, olha, ontem eu assisti 2 jogos da Libertadores. Um foi, olha, assustador. O outro foi espetacular. O assustador foi o Palmeiras, hein? Olha, eu esperava o Palmeiras ontem diferente. E aquele time do São Lourenço não tem nada demais, hein? Não. Mas o Palmeiras jogando fora de casa, ele age assim. O Palmeiras jogou contra um time fraco e se atrapalhou. Gostaria depois de fazer, se vocês pudessem recuperar a imagem todinha do lance do gol, vocês vão ver o Felipe Melo andando. Ah, bom. Vocês vão ver olha lá, o Felipe Melo lá andando. Os dois volantes não estão protegendo a zaga. Dois estão fora de posição completamente. E o Dudu abandonou o cara. Mas o Dudu sai pra fazer a cobertura aqui. O Dudu, coitado. E pra terminar... Não, pega a jogada desde o começo. Não, é porque o lateral direito o Dudu poderia acompanhar. Poderia ser outro. Então, corre até ali e para. Ali parou. Parou. Olha lá, Olha o buraco, olha o Antônio Carlos. Encosta, Antônio Carlos, encosta. Aí toma o gol. Aí o Everton levanta e fala pra ele assim: encosta, Antônio Carlos, encosta, Antônio Carlos. Foi impressionante. O Palmeiras jogou muito mal. Muito mal. Existem alguns jogadores do Palmeiras que precisam ser questionados. Não é possível que o Palmeiras tenha Felipe Pires jogando pelo lado do campo. Não é possível. As pessoas precisam cobrar de quem contratou o Felipe Pires e quem contratou o Carlos Eduardo. Não dá mais para aguentar esses caras. Antônio Carlos, por gentileza, né? É a 4ª vez que você faz isso no time do Palmeiras. A 4ª vez que você vem de fasto, como diria lá em Bauru, onde que morava o Sormani, vem de fasto e o cara vai de frente pra você. Você dá um... Repara, o jogador domina com a perna direita, traz pra perna esquerda. O Hernandes, olha lá, domina com a perna direita, traz pra perna esquerda, não tem pra quem passar. Ele traz pra perna direita e finaliza. É uma eternidade no futebol isso. É uma eternidade. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu prometi pra mim mesmo que não critico mais Antônio Carlos e Lucas Lima. Não dá mais, parei, não tenho mais palavras para dizer a respeito desses 2 jogadores. As minhas palavras se esgotaram ontem e hoje. Não tenho mais palavras para falar a respeito deles. Não dá para entender. Não dá para entender. Parabéns, Filipão. Você enxergou o jogo e cabe a você modificar com os jogadores ou taticamente o comportamento do time. O comportamento do Palmeiras foi regular, como você disse na partida contra o São Paulo. Ontem foi uma porcaria. Voltou a passar vergonha com um elenco tão milionário que tem. Mas peraí, Pascoal, o Filipão, eu acho que ele é o maior responsável pelas más partidas que o Palmeiras tem feito. Ontem ele apontou o dedo para jogadorzada. Então, mas por exemplo, os caras não cumpriram taticamente. Mas peraí, ele mencionou o Daverson. Ele mencionou o Daverson, ele falou que o Daverson... Ele falou que o Daverson... Não criaram, ele falou um monte de coisa. Ele falou do Daverson, ele falou que o Daverson saiu demais da área onde não era para ele ter saído. Ele marcou onde não era para ter marcado. Troca, Filipão. Troca. Não tá cumprindo o que você pediu? Tem o cara lá no banco, lá, o Arthur Cabral, que a torcida tá louca. Tem 12 no banco agora na Libertadores. Entendeu? Põe o cara em campo. Agora dá pra entender, o cara é o técnico do time, é ele que tem autonomia pra escalar, é ele que tem autonomia pra tirar o cara do jogo. Ah, o Daverson não fez o que eu pedi. Por que não trocou? Exatamente. Por que não trocou? A impressão que eu tenho é que ele saiu de São Paulo já com as alterações mais ou menos encaminhadas. O caso do Veiga entrar depois, no meio do segundo tempo, no lugar do Felipe Pires, que podia ter saído muito antes, embora ele tenha tido uma chance de gol no comecinho do segundo tempo, a chance clara que ele recebeu do Moisés saiu frente a frente com o goleiro. Mas ele chutaria fora, porque ele errou o chute. A bola bateu no zagueiro, a bola ia longe. A bola quase entrou porque desviou no zagueiro e encobriu o goleiro, o Monetti. Primeiro tempo até achei que foi um primeiro tempo valente, não foi bom, mas estava ali marcando, o Moisés jogando boa partida. O Moisés para mim foi um dos jogadores que se salvaram no jogo de ontem do Palmeiras. Agora, o segundo tempo tinha um buraco enorme, não só na bola do gol, atrás dos volantes até os zagueiros, o buraco era enorme, o time não estava compacto. E o que me assusta é como o Palmeiras está jogando de maneira solitária, não solidária. O Felipe Pires recebe do lado direito, demora anos para encostar alguém, para fazer a tabela, para fazer a triangulação. E aí desperdiça uma quantidade assustadora de jogadas quando chega no campo de ataque. Olha, tá jogando mal, tá mal treinado. A gente precisa botar o dedo na ferida aí. O Palmeiras não fez... Tirando o jogo com o Novo Horizontino e um jogo com o Melgar... Um jogo com o Novo Horizontino e um jogo com o Melgar, o Palmeiras esse ano não jogou bem. Não jogou bem. Não jogou. É a segunda derrota não joga, assim, é a segunda derrota do ano, mas eu acho que é um time que se sustenta 12 partidas por valores individuais, porque tem jogadores bons, porque eu vou falar uma coisa, vocês vão falar que eu tô louco, mas eu fui ver sábado à tarde lá em Santo André, Portuguesa e Santo André. Portuguesa perdeu de 2-0. O tipo de jogo que a Portuguesa fez é o que o Palmeiras está fazendo. Com a diferença
que a Portuguesa tem o Gesley e o Palmeiras tem o Dudu. A Portuguesa tem o Luizinho, que é uma coisa, e o Palmeiras tem o Daverson, entendeu? A qualidade dos jogadores você joga uma bola para cada um, não dá para comparar. Mas tática e estrategicamente falando... Verde, inclusive. Não, nesse jogo de estrada. Mas tática e estrategicamente falando, é um futebol muito pobre. Muito pobre. Isso que o PVC falou, o cara recebe a bola no cantinho do campo ali, não chega uma alma para chegar, se aproximar, retrocar, papapá. É o contraponto do Atlético. Você vê o cúmulo dos cúmulos? Sim. No primeiro tempo, teve um lance que 2 jogadores do Palmeiras caíram ao mesmo tempo. O Diogo Barbosa e o Thiago Santos. O jogador do São Lourenço, o ponta direita, o Juan Salazar. O Salazar empurra um e derruba 2. Empurrou o Thiago Santos. Por que o Felipe Melo ficou no banco? Porque era desgaste físico. Ele precisava de... Por que ele não ficou no banco no jogo contra o São Paulo? Porque era o São Paulo. Agora vai jogar contra o São Paulo. Mas é paulistinho ou é paulistão? Paulistão. Claro que é paulistão. Isso, então, exatamente. Você entendeu? Não tem isso, Esse negócio que o Palmeiras está se lixando pro Campeonato Paulista, isso é da boca pra fora. Claro. Os caras entram com o time principal contra o São Paulo e num jogo importante desse da Libertadores, que é o grande objetivo do Palmeiras, alguns jogadores ficam de fora. 6 alterações. Porque os caras podem estourar. Porque o exame de secar e da melanina e do lactato, lactose, glicerina, da vaca, não sei das coisas. Então, mostrando que os caras podem estourar. Você entendeu? Por que no poupou contra São Paulo? Mas tem uma diferença aí. Aí é uma questão do calendário. O Palmeiras está repetindo o que outros clubes também estão fazendo. A tendência é o Flamengo, por exemplo, jogar com o time titular hoje, com o time titular no sábado e poupar contra o São José. Aí a lógica que acaba prevalecendo no calendário é o que vai te eliminar mais cedo. Ser eliminado pelo São Paulo no domingo, o que é um risco. O São Paulo está melhor que o Palmeiras hoje. Em termos de desempenho, o São Paulo está jogando mais do que o Palmeiras nos últimos 4 jogos. Então existe o risco de eliminação e o risco de crise. O jogo de ontem, a atuação foi terrível. A chance de ser primeiro colocado do grupo permanece. O Júnior perdeu pro Melgar. O Palmeiras, em teoria... O Júnior Barranquilla é a maior mentira dessa Libertadores. É verdade. É verdade que ele é mentira. O Palmeiras ganhando do Júnior em casa, em tese, decide a primeira colocação contra o São Lourenço na última rodada. Então, o risco maior de crise é a eliminação do São Paulo. É por isso que ele poupou 5 jogadores. Eu concordo com você. Eu concordo com tudo. E eu faria a mesma coisa. Eu também. Só o discurso que o discurso do Palmeiras é outro. É paulistinha, não interessa. Se ganhar, não vou aparecer para receber taça. Ninguém vai na medalha. Ninguém vai na festa da federação. Esse campeonato para nós não vale nada. Se não vale nada, e a torcida também comprou esse discurso, porque a gente vê muito torcedor dizendo isso, então esquece o Paulista. Esquece o Paulista. Sábado contra o São Paulo, põe um time alternativo. Até porque o time alternativo do Palmeiras é muito bom. E dá pra ganhar do São Paulo. Poupa os jogadores pro jogo da outra semana na Libertadores. Acabou. É isso que tem que fazer. É isso que me chama a atenção. Concordo. Agora, deixa eu ler uns tweets aqui, porque tem muito torcedor do Palmeiras que tá bravo hoje. O Twitter aqui bombando, você pode mandar suas mensagens, hashtag FS Rádio Brasil. O Túlio Senna, bem já... O Filipão tá fechando os treinamentos do Palmeiras para ninguém descobrir que ele não tá treinando o time, porque com o elenco, o investimento que o Palmeiras tem, ser um time reativo e viver de chutão e arremesso na área é inadmissível. O melhor lance do Palmeiras ontem foi o arremesso lateral. Inivaldo Basso, bem já... Enquanto o Filipão tem Marco Antônio Carlos, Felipe Pires, Lucas Lima, Daverson, Thiago Santos e deixar no banco Zé Rafael, Arthur Cabral, Johan, etc., vai perder tudo. Acho que teve medo do fraco time do Papa. O Guilherme Locatelli, amo o Filipão, mas ontem a derrota foi na conta dele. Lucas Lima e Antônio Carlos não dá mesmo, concordo com o Pascoal. Jailson e Praz não podem ser reservas do Everton. Sobrou até pro Everton. O Everton não teve culpa no gol. Na minha visão, o Everton não teve culpa no gol. Pascoal, eu também acho. O Everton não teve culpa nenhuma no gol.
Nenhuma. O Antônio Carlos podia chegar, concordo com você, ele podia ter dado uma pressão. Não, hein? Não, mas a bola passa no meio das pernas dele. E aí vai juntinho atrás. De lateral que você falou. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: por que é que o Palmeiras gasta dinheiro com goleiro? Vocês estão acompanhando a Copa do Nordeste. O goleiro do Náutico é do Palmeiras. É Alessandro, me parece. O goleiro do Santa Cruz. Santa Cruz. Você viu esse moleque jogar? É bom goleiro. O moleque tem 18 anos, 20 anos. Forte. 1,91 m de altura. Tremendo goleiro. O Palmeiras investe para contratar o Everton. O Everton é bom goleiro. Eu até acho que é uma bola que foi traído pelo como você falou. Acho que a menor culpa de todas é do Everton. Eu também. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que você não precisa contratar quando você tem na base alguém para fazer isso. Mas ele está 1 ano e meio no Palmeiras. Já contratou. Já foi lá atrás. Já foi no ano passado. Acho que hoje, por exemplo, contratar hoje, eu concordo. Hoje não seria o caso. Por que um goleiro de 18 anos no futebol brasileiro no time titular? Calma. Por que um goleiro de 18 anos não pode ser titular? Porque é inexperiente, e o Donnarumma no Milan foi ser titular com 17. O Palmeiras acabou de vender o Daniel Fusato, que era um menino da base, para Roma. Bom goleiro de seleção brasileira de base. Gasta dinheiro para contratar o Everton. Agora, você gasta um dinheiro para contratar o Dudu. Mas aí a filosofia, então, eu acredito muito mais no que o Grêmio está fazendo. Acho que é muito mais modelo para o São Paulo o que o Grêmio fez de 2014 para cá, o que o Atlético Paranaense faz, do que o Palmeiras faz, como modelo de clube. Ou seja, você apostar em ter 1/3 do teu elenco que venha da base, que você consiga revelar jogadores e ter jogadores baratos, que muitas vezes vão ser os diferentes do teu elenco. No caso do Grêmio, Arthur, Wallace, Pedro Rocha, Everton, Luan, que todos foram campeões do Grêmio antes de serem vendidos, e alguns não foram ainda, como o Everton Cebolinha. É muito mais produtivo, na minha opinião, do que comprar. Porque quando você descobre que numa bela quarta-feira, terça-feira à noite, quem foi o destaque? O Rony. O Rony, que era a base do Remo, que passou pelo Náutico, que passou pelo Cruzeiro, foi pro Japão, foi fracasso no Botafogo, e o Atlético recuperou da maneira que jogou ontem. Que é o que o Grêmio faz, que você tá falando, né? Exatamente. Então, como filosofia. Agora, filosofia do Palmeiras, o que é? Gasta e vende o Luan Cândido. O Luan Cândido é até um negócio que se explica porque tem que pagar processo da balista e são 40 milhões de reais. Ok, pagou caro no Luan Cândido, vende o Luan Cândido, 100. Mas como filosofia, tudo bem. De dívida trabalhista, o Palmeiras tem 100 milhões. Então, mas o Luan Cândido vai ser quase 30% disso. Vender 2 jogadores da base. Você fez ali 30%, 40% dessa dívida. Agora, o Daniel Fusato, goleiro, como filosofia podia ser. Mas o que Veja, o Palmeiras ontem não perdeu por causa do Lucas Lima. Não é isso. O Palmeiras não jogou nada. Mas é impressionante a capacidade do Lucas Lima. Gente, o Lucas Lima não vai jogar, não? Deixa eu falar uma coisinha pra você. Não. Tem um lance de lateral, se vocês puderem recuperar. Tem um lance de lateral. Ele não tá conseguindo jogar há 1 ano e meio. Pô, mas só um minuto. Vocês não lembram? Ele no Santos, eu ouvi aqui não, eu ouvi todo mundo falar, Flavinho. Ele precisa mudar os ares. Ele não tá bem lá no Santos, precisa mudar os ares. Mudou ares, mudou conta bancária, mudou de cidade. Mudou cabelo, mudou tudo. Gente, o Lucas Lima jogou uma partida no Palmeiras que eu lembro que foi lá no Allianz Parque, esqueci qual foi. Não, jogou contra o Mirassol, em Mirassol, que fez um bom jogo. Contra o Boca Juniors ano passado na Bomboneira, ele fez gol e fez uma partida. O Lucas Lima é um dos maiores salários do Palmeiras. Ô, Benji, você não lembra? A gente tava no outro estúdio, a gente nem tava nesse estúdio novo aqui, com esse novo cenário. Lembra que eu falei? O Carnaval chega e o contrato do Lucas Lima não acaba. Ele estava no Santos. Eu falei isso aqui. O Lucas Lima, ele não joga bem há muito tempo. Desde com exceção, 2016. Um jogo aqui, um jogo ali, até logo. O Santos e Corinthians uma vez, 2016. Gente, mas o Lucas Lima não teve contusão, o Lucas não teve nada. Mas, Benja, se o cara não tá dando certo, isso acontece. Às vezes o clube contrata um jogador com a expectativa de que o cara possa estourar e o cara não consegue retribuir a expectativa que foi gerada. Ponto.
Mas o Palmeiras, ele não pode lamentar, olha, o Lucas Lima não tá jogando bola. Você não tem o Lucas Lima, você tem o Veiga. Não. Você tem, eu falei que eu não tô discutindo isso. Sim. Eu falei que eu não sei. É que eu só queria... Eu sei que eu tô só falando, mano, que é o seguinte, todo jogo a gente tem expectativa que esse jogo o Lucas Lima vai jogar. Eu acho que a expectativa a gente já não pode mais ter. Ele só toca a bola de lado. Eu concordo. Mas o Lucas Lima no Palmeiras é um jogador... não vai bem. Quando ele entra no intervalo também não vai bem. O Lucas Lima é um jogador hoje pouquíssimo produtivo. Ele não lembra em nada aquele jogador do Santos. Mas eu gostaria de ele lembra o jogador do Santos do final. Quando ele já tava pra sair, porque ele já não tava mais com aquele tesão de jogar pelo Santos também. Não, e a gente achava isso, tanto mesmo lembrou. Pois é. Ele não tava mais afim de ficar no Santos, precisa respirar novos ares, vai chegar no Palmeiras e vai arrebentar. Também achei, não fez. Então o negócio é o seguinte, Sormani, eu gostaria de ampliar essa discussão, porque eu acho que a gente individualizar hoje a culpa é do Daverson, a culpa é do Lucas Lima, a culpa é do Antônio Carlos, não. Não, mas só eu falei que não era isso. Sim, não, mas eu mesmo coloquei aqui também o Daverson dentro do balaio. Perdeu por isso. Não, mas muitas vezes a gente tenta buscar culpados aí, caçar bruxas, mas, gente, eu repito aqui, a maior culpa hoje do time do Palmeiras não estar jogando bola é do seu Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras é um time que ele vive de ligação direta da defesa para o ataque. O Palmeiras é um time que hoje não toca a bola. O Palmeiras hoje é um time que ele rifa a bola. O Palmeiras é um time que fica jogando bola na área através de lateral para buscar alguma coisa. O PVC é muito pouco. O Palmeiras em 3 meses no ano, ele fez 3 partidas boas. Ele fez uma partida boa contra o Novo Horizontino, ele jogou bem contra o Melgar e jogou mais ou menos no primeiro jogo da Libertadores contra o Barranquilla. Que o problema é o Filipão e que o problema é coletivo. Estou de acordo com você quando você fala do Filipão e estou de acordo que o problema é coletivo. Eu só acho que virou um clichê dizer, porque o Palmeiras só faz ligação direta. Ontem não foi só ligação direta. O Palmeiras fez 17 lançamentos. Mas assim, a bola já foi 31 lançamentos. Então, mas não é só ligação direta. Olha como a bola está chegando por baixo. Tá chegando errado, tá chegando solitário. Para mim o problema maior é essa solidão dos meias do que a bola que vem do Antônio Carlos. Mas é isso que não é isso que está acontecendo. A solidão dos meias. Quando os meias não participam do jogo, é porque a bola está saindo da defesa pro ataque. Não é por isso. Só a bola está saindo do Thiago Santos, a bola está saindo do Moisés, a bola está saindo do Bruno Henrique. Qual é o grande defeito? Uma verdade é que o time está mal treinado. Tudo isso vai convergir para isso, óbvio. Não tem... O Palmeiras é mal treinado? Essa é a pergunta. Peraí, o Palmeiras é mal treinado, sim ou não? Ontem deu uma condição... Não, o Palmeiras está mal treinado? Está mal treinado. O Palmeiras está mal treinado? Tem elenco para jogar melhor do que o Filipão. O Palmeiras está mal treinado? Óbvio. Tudo indica que sim, né? Óbvio. O São Paulo está mal treinado? Eu nunca achei... É gozado que os resultados contrariam tudo que eu vou falar, mas eu nunca achei o Filipão um técnico que faça equipes jogarem bem. Mas ano passado o Palmeiras está mal acho que jogou sozinho, mano. Jogou sozinho. Estudando futebol coletivo. Então, ele tá, se vem do treino, tá mal treinado. Só uma coisinha. Você falou do isolamento dos homens de lado de campo, dos meias que jogam do lado. É porque o time do Palmeiras joga, como dizem os treinadores, de maneira reativa. Trabalha a bola no meio campo, para esperar uma brecha para poder enfiar uma bola, ou pelo lado do campo, ou no meio que entra de surpresa. Então reativa um elenco como o Palmeiras, Pascoal. Mas eu estou falando, é muito pouco para o Palmeiras. As opções táticas do Palmeiras são muito poucas. Ou então, o Palmeiras adianta a marcação para roubar a bola, ou dificultar a saída de bola, numa bola que espreme, sai espirrada para algum jogador do Palmeiras para contra-ataque. Só tem essa... E o lateral, a falta de escanteio. Tem boas jogadas combinadas de escanteio, tem boas jogadas combinadas de falta lateral. Tudo isso, ontem conseguiram bater uma falta, um trocou pro outro legal, só que o Dudu ficou na frente, tomou uma bolada nas costas. Agora, o time do... O Dudu jogou mal. Ô Pascoal, você pega os times que o Filipão treina, né? Dirige. Não joga bonito. Você pega os times que... quem mais que eu tava pensando aqui agora? Mano? O Mano mesmo. O Mano faz um time que muito sólido na defesa, mas não joga bonito. Mas é muito eficiente. Entendeu? Né? São times eficientes. O Corinthians é assim também. Exatamente. Você tem 2 técnicos no Brasil hoje. É muito organizado. E você. Sim, Renato Gaúcho e esse Thiago Nunes. Que também é gaúcho. Assim como o Renato, como o Filipão, como o Mano e como o Tite. O Thiago Nunes, o que nós vimos ontem do Atlético. Gente, era um jogo, quando acabou, a vontade que dava era de assistir de novo. Não, tudo bem. Agora vamos só para não... Ninguém trabalha bem todo dia. Sim, vamos lembrar, jogo ruim, lembrar do Atlético Paranaense contra o Júnior de Barranquilla, o jogo da final. Perdeu pro Tolima. O Atlético foi campeão da Copa Sul-Americana jogando mal o jogo do título. E jogando mal o primeiro jogo das finais também. E jogando mal a última semifinal. O Atlético Paranaense teve ótimos momentos no ano passado. Por exemplo, quando ganhou do Flamengo no último jogo do ano,
quando ganhou do Fluminense fora de casa, teve excelentes momentos. O Thiago Nunes é um excelente treinador. A gente também viu atuações ruins do Atlético Paranaense. Mas começou a Libertadores sabe onde é que esbarra nisso? É aquilo que o Flavinho acabou de falar. O Atlético Paranaense tem limitações no seu elenco. Porque ele não tem o dinheiro que o Palmeiras tem. Não, mas não, o problema... Tem jogadores do Atlético ali que você fala assim, esse aqui dá pra testar. Esse daqui podia ser contratado um cara aqui, outro ali. Essa coisa do dinheiro é um outro... Quantos jogos tem o Atlético nessa temporada? 4. Isso é verdade. 4. Então o time entra descansadão. Ontem eles jogaram com todo o gás contra o Boca Juniors que está em final de temporada. Mas é uma faca de 2 Não, mas eles pararam em janeiro, teve lá um descanso, teve a off-season deles ali. Aí fizeram aquele torneiozinho de meia boca de verão. O Boca não deve ter 10 jogos esse ano. Aí você pega o que está acontecendo no primeiro semestre da Libertadores, que repete o que houve no ano passado, e o que acontece no segundo semestre. A Argentina tem 14 jogos nessa Libertadores e ganhou 3. O Brasil tem 16 jogos nessa Libertadores e perdeu 3. Por quê? A Argentina está no final da temporada. Mesmo que a temporada dele seja muito menos desgastante do que a brasileira, né? No final do ano passado, quando chegaram Palmeiras e Grêmio às semifinais contra Boca e River, o Palmeiras tinha jogado 26 jogos a mais do que o Boca e o Grêmio tinha jogado 21 jogos a mais do que o River. Coisa. Mas isso que eu falei, se a gente não alinhar o nosso calendário vai ser complicado. Eles estão cansados no primeiro semestre e os brasileiros estão esgotados no segundo semestre. Agora, o Atlético ontem, eu estou de acordo com você, o Atlético mostrou um futebol coletivo brilhante, espetacular, dá vontade de ver o jogo de novo mesmo. Não é que todo mundo jogue bem todo jogo. Sim, claro. O mesmo Filipão, que a gente está discutindo hoje. Filipão, o ano passado, montou um time do Palmeiras que coletivamente estava melhor do que está agora. E o Filipão tem uma história. O time é o mesmo. Mas o momento dos jogadores é outro. O time estava jogando. Você pode não ter um rendimento. Você pode não ter um rendimento, se o seu momento é outro, de acordo com aquela final, aquela parte final do Campeonato Brasileiro. Mas noção tática, de posicionamento, você tem que ter. De aproximação, de tabela. O gol do São Lourenço é uma vergonha. O gol do São Lourenço é uma vergonha. Ele levantou a placa e falou: eu vou chutar, hein? Isso não é problema só do Antônio Carlos. Ou do Everton, com alguém tá não podia levar a bola sobre defesa até a o time está completamente espaçado. Tem um buraco, tem um oco. O Luiz Pereira que falava isso daí. Ele gostava de falar assim: tem um oco. Senhor Mori, tem um oco. Uma vez eu encontrei com ele na Javari. Tem um oco. Olha lá o oco que tem ali. Era um buraco. Mas eu acho que tem um problema no ataque hoje. O que me assusta coletivamente também é o ataque. Porque, bem ou mal, defensivamente, o Palmeiras tem a segunda defesa do Brasil nesse ano, dos clubes da Série A. Tomou o 7º gol ontem. No ataque, é inacreditável o Palmeiras ter feito 18 partidas no ano e 24 gols. Sendo que são 5 no jogo contra o Novo Horizontino. São 19 gols em 17 jogos, tirando o Novo Horizontino. E desses, 9 são de bola parada. Mas uma coisa, a bola parada do Palmeiras é muito boa. A falta lateral, nesse ponto é bem treinado. A falta frontal, são boas jogadas. Só que tem uma coisa. Se o Filipão, como ele falou ontem na entrevista coletiva, ele identificou todos os problemas do Palmeiras porque ele relatou tudo o que aconteceu. Ontem eu tive o prazer de trabalhar no Central Fox e falei, o time do Palmeiras não tem profundidade, o time do Palmeiras não tem passe, o time do Palmeiras não tem finalização, o time do Palmeiras não tem criatividade, o time do Palmeiras ontem foi um buraco no meio campo, coisa que dificilmente tem ontem, achou de... Sabe o que acontece? Também tem jogador que acha que vê o time do São Lourenço na penúltima colocação no Campeonato Argentino e acha que vai entrar e é mole pra ganhar. E é outro não tem moleza, não tem moleza pra ninguém. Agora, se o Filipão reconheceu tudo isso, que a gente reconhece aqui, vendo o jogo... transmitindo para vocês o jogo, como é que ele não vai mudar o time? Se não vão mudar o time, tem que mudar o comportamento. Se os caras que não mudarem o comportamento, trocam-se os nomes. Comece a pensar em trocar. Tem jogador bom pedindo passagem. Peraí, vamos ouvir então o Filipão. Vamos ouvir o que o Filipão falou depois do jogo aí. Depois vamos comentar isso aí. Fala aí, Filipão. A minha avaliação é praticamente a mesma de vocês, mas... com coisas que eu não gostei, com coisas que acho que a equipe do Palmeiras não comete esses erros e quando comete o erro foi punida, com deslocamentos que não aconteceram e situações que nós sabemos, trabalhamos e que precisamos ter atenção desde o início do lance até o final e nós não tivemos e pagamos caro por isso e vamos continuar pagando caro se não tivermos uma obediência em todos os lances do princípio ao fim do jogo.
O Davidson não cumpriu a função que eu queria. Eu não queria que o Davidson viesse marcar para os volantes. Quem tem que marcar é volante, quem tem que marcar é meio. O Davidson é atacante. Ele tem que vir até o espaço de meio e de lá se posicionar para receber essa bola em contra-ataque, essa bola para jogar no pé, trabalhar, segurar. Não marcar para os outros. Não é isso que tem que fazer. Se for assim, então eu coloco um outro volante de centroavante. E é isso que eu não gostei do primeiro tempo. O segundo tempo já foi um pouquinho melhor nesse sentido, mas nós não criamos grandes chances para fazer gol, não. E 1-0 no final do jogo, eu acho que foi o resultado normal. Faltou definir, faltou chutar a bola no gol. Chegávamos ali e queríamos passar um para o outro sem chute a gol. Ninguém arriscava. Isso não adianta nada. Nós temos que ter volúpia, vontade de fazer o gol. E não tivemos hoje. Não tivemos também por mérito da equipe adversária, que posicionou bem na defesa e tudo mais. Mas nós não fizemos um jogo normal, que é o jogo do Palmeiras. E pagamos caro. E agora vamos correr atrás para recuperar. Faltou profundidade, faltou trabalhar bem essa bola do meio para frente e nós não conseguimos fazer com que a gente tivesse a oportunidade de chutar, de fazer os gols. Tivemos uma ou outra chance, assim, bem esparsa, e não foi o Palmeiras que eu gosto, não. O São Lourenço tem que jogar dessa maneira. Ele está jogando uma competição, porque no campeonato ele nem está jogando sua equipe principal, ele está lá no fim, ele vai jogar a Libertadores. Todos nós sabíamos disso, tanto eu quanto meus jogadores. Então tem que respeitar. E o futebol argentino a gente tem que respeitar de qualquer forma. Joga com amor, com dedicação, com uma vontade que é diferente. E nós temos que aprender a respeitar isso e jogar dessa forma. Bom, a análise do Filipão foi perfeita. O Filipão não colocou aquele negócio. O Filipão foi sincero. O problema está nisso, naquilo. Ele foi perfeito. Agora precisa. A análise dele foi boa. Agora precisa. Tudo bem. Tudo bem. Que ele quer até a gente falou, mas é o seguinte, por exemplo, o que se comenta é que o Bruno Henrique está com uma pequena lesão. Diz que o Moisés está com problema nas costas. Então, por que põe pra jogar? O Moisés jogou bem ontem. Não, tudo quase bem. Fez um gol lá de bicicleta. Tudo bem, mas não estou me referindo só ontem. A ideia, ao conceito. O Moisés tomou uma cotovelada nas costelas. Exatamente. Você está com problema na costela, o Filipão falou, Bruno Henrique está com uma pequena lesão. E o Matheus Fernandes, que veio no Botafogo. Jogador para jogar. E o Matheus Fernandes, né? Não joga. Não, mas tem mais. De volante tem um monte. E o Jean, que tá lá? E o Guerra? E o Jean? Fica exaurindo o jogador o tempo todo. Aí quando perde, os caras, mas fulano tá sentindo a coxa, o outro tá comendo a costela, o outro não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso faz sentido em qualquer clube, menos no Palmeiras. Menos no Palmeiras. Tem desculpa, né? Não tem desculpa. E isso é saber usar o elenco. Sim. O Felipão mostrou isso pra todo mundo no ano passado. Ele deu uma aula. Quando ele escalou 2 times, o PVC até falava, o time brasileiro e o C de Copas, né? E mostrou como funciona. Envolve todo mundo, põe pra jogar. Claro que os mais importantes você pode até botar nas 2 competições, como o Dudu, foi o que ele fez. Ele normalmente usava 3 a 5 jogadores titulares, ele colocava no time C, digamos. Isso, um time B de Brasileirão. Agora, gente, um time que tem um elenco que o Palmeiras tem, mas quem não queria ter o Guerra? Quem não queria ter o Matheus Fernandes? O Zé Rafael. O Zé Rafael. O Rafael. O Arthur Cabral. O Arthur Cabral. O PVC. O Rafael. Mas que o senhor falou é verdade. Pra que o elenco todo? Não precisa. Esse elenco todo que então, joga. Pra quê? O Veiga, por exemplo. O Veiga saiu do Mas o Veiga ontem. O Veiga, desculpa. Não sei se você assistiu o Jogo Sagrado segunda-feira. Sim. Mas o Romildo Bolzão falou. Mas o Palmeiras já disse pro Vasco, por exemplo, que não vai emprestar. Sim, mas pelo jeito tinha oferecido ao Grêmio. O Veiga. O Vasco até pediu o Zé Rafael. O Vasco pensou em Zé Rafael, pensou em Johan, pensou em Veiga. O Palmeiras já disse pro Vasco que não vai emprestar nenhum jogador. Se quiser o Vasco comprar, você pode conversar. O Vasco não tem dinheiro para comprar, então não tem negócio. O Veiga ontem, por isso que eu disse que eu tenho a impressão que o Filipão saiu de São Paulo já com as alterações feitas. Isso aqui não é informação, isso é uma observação. Ontem de manhã eu conversava com uma pessoa que trabalha no staff do Veiga. O Veiga vai jogar hoje, quem falou fui eu. Por quê?
Porque eu acho que o Filipão paga umas coisas. O Veiga saiu da relação do Paulista quietinho. Não deu nenhum chilique, nenhuma crise. O Filipão conversou com ele e falou assim: preciso de você agora desse jeito, mas conto com você para você jogar. Na primeira curva, ele põe para jogar. Não ia colocar no começo do jogo, mas ele colocou para jogar os 20 minutos finais. O Bruno Henrique não tem condição para 90 minutos se é para jogar contra o São Paulo. Então ele joga os primeiros 45. O que comprometeu um pouco foi o Thiago Santos ter tomado o cartão amarelo. O Thiago Santos estava até razoável no jogo, fez 2 lambanças. Uma delas na saída de bola que resultou nesse dominó, né? Desse boliche. Qual é a novidade do Thiago Santos fazer uma lambança no jogo? Ele erra pouco. Ele pode errar pouco porque o que se espera dele é pouco. É pouco. O jogador naquela posição poderia render muito mais. Não tem mais cabimento num time. Por exemplo, você pega o Thiago Santos, você coloca num time mais modesto, ok. A Chapecoense, por exemplo. Ele veio do América Mineiro. Do Goiás, ok. Agora, num time como o Palmeiras não pode ter o Thiago Santos. Não pode ter. Com todo respeito ao Thiago Santos, não pode. Eu não concordo com isso, não. O Thiago Santos é um bom reserva. Ontem ele vacilou na jogada do dominó ali, do boliche, que o Salazar Ele tinha 3 opções de passe. Ele tinha 3 opções de passe e deu passe, a bola no pé do Salazar. A bola no pé do cara. O Thiago Santos sempre vai fazer isso. Não é sempre que ele faz. Assim, ele erra pouco. Ele, diferente do Felipe Melo, ele nunca vai inverter uma bola de lado e deixar um cara na cara do gol. O Felipe Melo foi o melhor jogador do Palmeiras contra o São Paulo. Foi o melhor jogador, na minha opinião. Foi o melhor jogador do Palmeiras contra o São Paulo. Aí no jogo mais importante do Palmeiras, que é a condição Lourenço, o cara fica no banco. O Filipão perdeu o elenco? Porque o ano passado, Sormani, o Palmeiras ele termina o campeonato jogando muita bola. O time do Palmeiras ele estava jogando bem. Mais na Argentina. O Filipão ele não perdeu nenhum jogador significante. Inclusive recebeu reforços. Não perdeu ninguém. Recebeu reforços. Não saiu ninguém, saiu. A troca de postura do Palmeiras, porque o negócio é o seguinte, falar, tô em janeiro, ainda entende. Você fala, não, o time tá encaixando, o Filipão tá treinando o time. Já temos 3 meses, eu acho que já é o tempo suficiente para que a gente possa cobrar. Então, mas é isso que eu estou falando, Sormani. É por isso que eu entendo que ele pode ter perdido o elenco. Porque, querendo ou não, o número gigante que o Palmeiras tem de jogadores no seu elenco que não estão sendo utilizados e quando jogam na roubada. Por exemplo, o Rafael Veiga ontem, Pascoal, entrou, mas entrou numa roubada. Ali não era Rafael Veiga, sabe? Com todo respeito. Ali era Zé Rafael. Pois é. Era o Zé Rafael. Era Zé Rafael. O Zé Rafael, que é um outro jogador que poderia já estar sendo testado. Por exemplo, o que justifica Felipe Pires no time? Não joga nada. O Carlos Eduardo, marcou um golaço contra o São Paulo. Joga nada. O problema é que esses jogadores vieram para substituir o William. O William que é um jogador que não tem substituto. Mas, Sormani, o treinamento fala. O William tem essa frase. O benefício dele é maravilhoso. O treinamento fala. Como é que você vai botar? O Zé Rafael no treinamento, quem vê o Zé Rafael treinando fala que o cara é um leão. E o cara no jogo ele não tem oportunidades, cara. Aí você pega lá, chegou o Felipe Pires, teve chances e não correspondeu. Mas é que tá, Pascoal. O Zé Rafael no Bahia ele jogava na direita, ele não jogava na esquerda. Eu tenho uns números aqui, tem uma arte aqui, vamos colocar ela aí. Vamos colocar essa arte aqui, ó. O PBC, explica essa aí. O Palmeiras é o time da virada? O Palmeiras é o time do amor. O time da virada ele não é. Ontem até falei que a última virada tinha sido contra o São Paulo com o Filipão. A última virada foi contra o São Paulo, já 2 de junho com o Roger. De lá pra cá, da última virada, 2 de junho, Palmeiras 3, São Paulo 1, pra cá são 58 jogos. Desses 58, 10 vezes o Palmeiras saiu atrás do placar e não virou. 4 vezes com o Roger, 6 com o Filipão. Então, é muito. Nesse ano, o Santos virou contra o Altos do Piauí, contra o Oeste. O Flamengo virou contra o Bangu. O Corinthians virou contra a Avenida. O São Paulo virou contra o Mirassol. O Palmeiras não virou nenhum jogo. Que também é uma coisa que para o time que tem a personalidade que teoricamente tem, você tem que ter força para tomar o gol. Vambora! Vamos virar o jogo. Mas ontem, quando tomou o gol, isso chama atenção. O torcedor do Palmeiras... Um time como esse, um time milionário... Se abate quando toma um gol, não consegue virar? Pega o jogo contra o Corinthians. Essa é uma boa... Pega o jogo contra o Corinthians. Não, contra o Corinthians, ele tomou 1-0, Sormani. Ele não soube o que fazer com a bola no pé. Era toda hora chuveiro na área. O Palmeiras, ele vive de rifar a bola. O Palmeiras, ele fica insistindo. Tomara que o Daverson acerte uma cabeçada. Tomara que o Borja brigue por uma bola. O do Barcelona, hein? Foi um horror.
horror. Olha, o time inteiro do Palmeiras foi um horror, ou outro aí. Você pode tirar um ou outro. O Palmeiras fez 3 partidas boas no ano, repito, contra o Novo Horizontino, contra o Melgar e aquele jogo contra o primeiro jogo contra o Barranquilla aí, jogando fora de casa. Olha, o Thiago... Não, mas olha, o Palmeiras perdeu pro Corinthians no Allianz de 1-0. Não fez nada, cara. Não, o Palmeiras jogou bem. Não, mas no gol não foi, mas ele chutou o Palmeiras jogou bem. E pegou uma na trave que ia ser um gol contra, né? Sim, mas jogou bem. Contra o Corinthians? Jogou bem. Não jogou bem, não. Não jogou bem? O Palmeiras criou, o Palmeiras tentou. Teve posse de bola, mas... Finalizou muito. Mas no gol não acertou nada. Foi uma bola Ontem o time do Atlético Paranaense, pela estatística que eu vi, chutou 10 bolas no gol. No gol. Foram 20 finalizações, 10 no alvo. O Atlético ontem podia ter colocado a maior goleada da história do Boca. Era pra tomar esse resultado já entra na história do Atlético. E o Boca não tomava 3-0 na Libertadores desde 2007, quando caiu contra o Cienciano na altitude de Cuba. E vou te falar, hein, o Tevez é um ex-jogador também, hein? Nossa, foi melancólico o jogo dele. O Tevez ontem parecia tá numa pelada de final de ano, hein? Não lembra nem de longe aquele jogador. O Thiago Calandrini tá bravo com vocês. Não tem problema. Você não? Não. Você não é de grupo, né? Não, mas vocês são 6 aqui. 6. Vou 6. Cadê o celular com o barbante aí? Tá amarradinho aí. Olha, o Thiago Calandrini. Palmeiras perdeu 2 partidas no ano. Não dá para ganhar todas. Libertadores está tranquilo para passar para a segunda fase. Mesmo que em segundo no grupo. É a 5ª derrota do Filipão no comando desde agosto. Tá ruim? Só porque é o Palmeiras, porque é milionário, é esse blá blá blá. Aqui ninguém está discutindo aí o que aconteceu até agora e cobrando o Filipão por isso. É produtividade. É a questão da produtividade e a expectativa. Ou ele acha, por exemplo, que se o Palmeiras chegar numa semifinal de Libertadores, essa bolinha vai ganhar alguma coisa. Como é que chamou? Não é nada, Calandrini. Calandrini, jogando assim não ganha Libertadores. Aliás, jogando assim, o ano passado foi eliminado da Libertadores. Jogando mal. E jogando assim, não sei se passa pelo São Paulo. Thiago perdeu só 5 jogos. Se jogar o que jogou ontem, não passa pelo São Paulo. Gente, Palmeiras joga no Allianz Parque, lotado, contra o São Paulo. É óbvio que o Palmeiras não vai jogar assim. É óbvio. 35 mil vendidos já até agora. Óbvio. Aposto com você, se eu quiser. O São Paulo, já que o Palmeiras tem dificuldade para virar partidas. E aí? Ter dificuldade é uma coisa. E aí? O Palmeiras classifica para você. Quantas partidas o Palmeiras virou PVC? Discutindo outra coisa. Então, você falou, se jogar assim. Se jogar o que jogou ontem, não passa pelo São Paulo. O Palmeiras não joga assim contra o São Paulo. Em hipótese alguma. Jogou contra o Corinthians. Mas é no começo do campeonato. O jogo contra o Corinthians é sempre um jogo contra o Corinthians. Deixa eu colocar. Pode ser no primeiro jogo do campeonato, pode ser na metade ou no final. O palmeirense não quer perder pro Corinthians. Óbvio que não. Então. E como também não quer perder pro São Paulo. Sim, mas muito São mais Paulo pro também não quer perder pro Palmeiras. O Thiago Rodrigues, bem já... É difícil, hein, gente? Olha, não sei porque a surpresa de todos aí da mesa perder para um time argentino fora de casa é normal. Ou vocês aí acham que porque tem o melhor elenco não pode perder? Não é derrota. Não é derrota. É o rendimento. A gente tá cobrando o rendimento. Não sou palmeirense e penso dessa forma. Sem contar que não estavam com os 2 melhores jogadores. Quem? Felipe Melo quem? Não, o Scarpa e o Ricardo Goulart. O que o Calandrini falou ali atrás, a gente está cobrando desempenho. E não qualidade de jogo. Exatamente. O Palmeiras já mostrou mais com o Filipão no ano passado e nesse ano não está conseguindo mostrar. A questão do resultado na Libertadores, o Calandrini tem razão. A única vez que o Palmeiras ganhou as 3 primeiras partidas da fase de grupos da Libertadores foi em 1968. E fez a final, né? E fez a final contra o Estudiantes, né? Teve um jogo essa no Uruguai. No Uruguai. Foi a única vez. O Palmeiras foi campeão em 99 e tomou 4-2 do Olímpia, em Assunção. Quem que falhou naquele jogo? No 4-2? Não, na final contra o Estudiantes, em Buenos Aires. Não, contra o Peñarol. Não. Quando teve o jogo S60. Exatamente. Djalma Santos. Mas contra o Peñarol. O Pascoal falou que ele nunca tinha falhado. Ele fala isso que eu tô falando. Eu não quis falar nada naquele dia pra ele, pra não pegar mal, entendeu? Mas já que o PVC tocou no assunto aí, não dá pra ficar quieto de novo. O pessoal tá muito bravo com falando vocês de aqui. uma falha de um gênio de Djalma Santos. Olha aqui, o Júnior... Imagina só se a gente retratar o que acontece hoje. O Júnior Sambassô, ele fala bem já... Engraçado, ouvi no Fox Sports Rádio várias vezes, vocês falaram,
Mais o Pascoal. Ouvi no Fox Sports várias vezes que o Palmeiras tem 3 times fortes e que bate de frente com qualquer um grande do Brasil. Ele põe discordo. Mas aí, mano, perdeu para o 22º colocado da Argentina. Como diz o Flavinho, é mais uma soberba do futebol brasileiro. E aí, mano, o que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é o que eu já disse há alguns minutos e repito agora. Não, o Palmeiras ele continua tendo um time forte. Como é que é o nome dele? Peraí, um time que tem Lucas Lima, um time que tem Dudu, um time que tem Ricardo Goulart, um time que tem o Scarpa, que tem Borja, um time que tem Arthur Cabral, um time que tem Felipe Melo, enfim. O Palmeiras é um time com muita qualidade. Cabe ao treinador treinar essa equipe e fazer o time jogar melhor. Ou você vai falar que esses caras não sabem jogar bola? Aqui é o William Bigode é um cara que quando voltar vai acrescentar ainda mais no ataque do Palmeiras. Desculpa, cabe ao Filipão fazer esse time do Palmeiras jogar bola. O Palmeiras ele tem um time muito forte. O Jefferson Rodrigues, que tem um avatar aqui, que ele é integrante, tô vendo aqui, da Mancha, ele falou: o Palmeiras não tá jogando porcaria nenhuma. Exato. Nós da torcida estamos de olho. Se perder domingo, terá cobrança em todos. É nós. Mas é verdade. Tá aqui, ó, o PVC. Aqui, ó. Não tô Mas a torcida do Palmeiras tem razão em fazer isso. A torcida do Palmeiras hoje é uma fonte do clube. Quer que eu leia de novo? Não, ele vai ler. Isso é mentira. Não, ele vai ler em voz alta. Não tem problema. Não tem problema nenhum. O Palmeiras não tá jogando porra nenhuma. Nós, da torcida, estamos de olho. Se perder domingo, terá cobrança em todos. Nós. Tô falando. Mas o torcedor do Palmeiras, ele tem razão sim, porque não é aquele torcedor que só enche o saco e não apoia. É uma torcida que frequentemente tem lotado o estádio. Hoje o Palmeiras ele tem uma receita gigante graças à torcida também. Hoje, se o Palmeiras ele tem uma arrecadação que ele pode até abdicar de um patrocínio do tamanho da Crefisa, é por causa da torcida do Palmeiras também. Então a torcida tem que ficar de olho sim, concordo com o torcedor. Você tá com a televisão. Então, exato. O Palmeiras hoje não depende, porque tem que falar, se a Crefisa sair do Palmeiras hoje fecha a porta. Não fecha. Não, fecha a porta. O Palmeiras apresentou aí o balanço, Flavinho. O Palmeiras arrecada hoje mais com o Avante do que ele arrecada com a Crefisa. Eu tenho tantas dúvidas. Agora, em contrapartida... Tá no balanço do clube. Agora, mudando, em contrapartida, aproveitando, saindo de um oposto pro outro... água, tudo aqui, ó. Saindo de um oposto pro outro, não me esquece, cara. Não me esquece. Por que ele já cuidou do seu tênis hoje? Agora... Pô, ele cuida de tudo. O tênis dele é legal, mas tem uma fivela. Ele cuida de tudo. Tênis, tem uma fivela no cadarço. Ele cuida de tudo. Mentira minha? Não, esse tênis aí, vou te falar uma coisa. Fivela no cadarço. Tem uma fivela. Dá uma olhada vai aqui, na mesquita. Tem uma fivela aqui no cadarço, ó. É do rap, é de bronze. Parece... Virou cowboy, cara. Cara. É de ouro. Tem duas aqui do lado também. Mas é de ouro. Eu não falei, jamais usaria isso. Quanto custou esse tênis? Deixa eu falar agora pra você. $4 mil. Não, o tênis é barato. O cara é a passagem, né? O problema é o IPVA. Deixa eu falar agora pra você. Imagina, bobagem. Deixa eu falar agora, saindo de um oposto pro outro,